Acompanhando o lançamento de Bill Finger, A Sombra de um Mito, a gente vem agora com mestres da nona arte sobre este que foi o co-criador do personagem e o autor de quadrinhos mais injustiçado da história dos cómics norte-americanos, cara. Sem dúvida nenhuma. Olha que é uma indústria que tem nomes injustiçados, hein? Já fizemos vídeo aqui sobre o que aconteceu com o Jack Kirby, sobre o Steve Ditko, mas ninguém penou tanto e tem uma história tão triste quanto o Bill Finger, cara. É bizarro, Drago, como chegou a esse ponto. O cara co-criou um dos maiores personagens da história da humanidade, um ícone indubitável da cultura pop que qualquer pessoa no mundo conhece. Qualquer ser humano sabe quem é. E demorou 76 anos para ter os devidos créditos. 76. Compensação financeira? Nunca teve. Nunca. Crédito, 76 anos pra estar lá. Batman, criado por Bob Kane com Bill Finger. Mas ainda assim é um crédito sacana. Sacana, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Nós vamos falar disso. Este nosso lançamento conta muito da história do Bill Finger, Sim. tá? Claro que neste vídeo aqui, o Mestre da Arte, nós também vamos contar a história do Bill Finger, mas é aquela coisa, entre você saber por um vídeo e saber lendo uma história em quadrinhos maravilhosa, com desenho espetacular, desenho maravilhoso, uma pesquisa apurada, baseado numa biografia extensa e muito documentada, que foi o que causou aí a questão dos créditos para ele, né? Porque foi uma luta em torno desses caras aqui, ó. Sim, feita pelo Mark Tyler Nobelman. O Nobelman foi esse cara que lutou para tirar o Bill Finger da sombra, né? Isso. Aqui o nome do gibi é A Sombra de um Mito. A sombra com crase, né, de um mito, não é à toa, né? Sim. Ele que tirou esse cara das sombras. Então você aqui nesse quadrinho você vê a jornada do Nobelman para levar ao mundo o caso do Bill Finger, que antes era de conhecimento apenas de um nicho muito pequeno, restrito né? aos fãs do Batman, assim, Isso, né? muito restrito aos fãs, e ele trouxe a luz do dia mesmo para todo mundo ficar sabendo. Aqui nós vamos acompanhar essa luta, além de que, claro, ver todo o passado toda do Bill biografia Finger, com Bob Kane e tudo mais. Então vale muito a pena você ler este trabalho aqui, além de ver este nosso Mestre na Arte, né? O Mestre na Arte e o gibi se complementam, né, cara? Como todo o trabalho que a gente faz aqui na editora, sempre lançando vídeos, complementando os quadrinhos que a gente publica. Este aqui já está em pré-venda, tá? A edição que o Daniel tem nas mãos é a edição francesa. Já tem um vídeo aqui no canal específico para o quadrinho, que a gente fala sem spoilers e tal. Sem spoiler naquela, né? Porque é baseado em fatos. Sim. Mas a gente mantém os pormenores para você desfrutar enquanto lê, né? Esta pré-venda aqui você pode fazer na parceira do Pipoca Nanquim e patrocinadora deste vídeo aqui, a Mundos Infinitos. Aí sim, que delícia, grande loja maravilhosa, vende tudo do Pipoca Nanquim lá. Tudo, tem mais de 80 mil produtos em catálogo, são parceiras de todas as editoras de quadrinhos do Brasil. Eles têm quadrinhos, têm livro, agora estão vendendo board game também. Sim. Tem muitos produtos realmente na Mundos Infinitos. E o mais importante de tudo, para você que está assistindo esse vídeo aqui, o que te interessa é o link que está na descrição, que vai te levar para uma página onde você vai poder acessar cupons exclusivos de desconto para comprar na Mundos Infinitos. E se você nunca viu a Mundos Infinitos, você vai gostar muito logo de cara, porque é um site muito intuitivo e muito fácil de você navegar para encontrar os seus produtos. Porque eles fazem categorias de recém-chegados, tem categorias de pré-vendas, tem a categoria Marvel, tem a categoria DC. E agora, por causa desse nosso programa aqui, eles criaram a categoria do Batman. Olha só que beleza. Do Batman. Então você vai ter uma página só do personagem, na qual você vai ter tudo organizado para você encontrar o produto que você quer. Nessa página aí, se você entrar em qualquer gibi do Batman lá para ver, e você descer um pouco a barra de rolagem, lá embaixo você vai ver que já tem um resuminho de todos os outros quadrinhos do Batman que eles têm na loja. Olha só, uma curadoria. Uma curadoria, é organizado certinho para você. Se você entrar, por exemplo, numa página da saga do Batman e descer essa mesma barra de rolagem, você vai ver toda a numeração do que eles têm, o que está esgotado, o que não está. E agora eles têm também a lista Geek disponível na plataforma. Para você que é um usuário e que é um consumidor da Mundos Infinitos,
você pode, mesmo que você não compre lá, você pode acessar só para usar a lista VIP também. Que essa lista é para você organizar a sua coleção. Para saber o que você tem, o que você não tem. E quando você compra alguma coisa na Mundus, ele já considera que vai para sua casa, vai para sua estante e já coloca na sua lista automaticamente. E vai para a lista VIP. É uma beleza para se organizar, eu tô adorando. Para quem coleciona muita coisa como a gente, né, que tem coleção do Batman, coleção de um monte de herói do DC, da Marvel, mangá, então. O Danielzinho se perde nos mangá. Completamente. Qual que eu não peguei? Me perdia, Drago. Agora não mais. Mundos Infinitos tem loja física também aqui na cidade de São Paulo. O endereço tá na descrição também, junto do link. No link aí nós vamos deixar para você a lista VIP, a página do Batman também e a dos cupons exclusivos. Não deixa de usar cupom, cara. E da nossa pré-venda, né? Também. Por favor, né? Eu deixo também lá. Deixa, pra facilitar. Tá tudo organizado. Yes! E usa o cupom, cara. Usa o cupom, tem cupom pra caramba, inclusive específico aqui do nosso canal. Obrigado, Mundos, por sempre apoiar aqui nosso trabalho. Bom, então vamos lá, vamos partir da nossa história aqui desde o momento em que o Bill Finger começou a se interessar por quadrinhos, conheceu o Bob Kane e nós vamos ver como o co-criador do Batman morreu anônimo. E praticamente na miséria. Eu não diria praticamente, cara. Ele morreu na miséria, Daniel. Porque ele morava num apartamento em Nova York e tal, mas sofreu uns bocados aí, cara. Sofreu demais, ele não tinha dinheiro nem pra comprar remédio, cara. Ele tinha que economizar nos remédios, o que causou um dos infartos dele, né? E aí, no fim das contas, levou ele à morte. Ele morreu na miséria, mano. É muito triste, cara. É muito triste. É muito triste. Aí você fala assim, mano, você criou o Batman, não era pra você ser rico? Não. No caso dele, não, porque ele foi totalmente passado pra trás. Totalmente passado pra trás. Foi enganado, ludibriado e roubado. A vida inteira. O Daniel falou 76 anos até aparecer o primeiro crédito numa revista da DC. É claro que nessa época ele já estava morto. Sim, morreu em 74, né? O primeiro crédito dele vem em 2015, pessoal. Ele nasce em 1915. Isso. Em Nova York, numa família judia. Eles moram no Bronx, né? Assim, em fevereiro, Começa, na infância, ele começa a estudar na DeWitt Clinton, em Nova York, escola na qual estuda o Bob Kane também, só que eles não se conhecem nessa época, eles vão se conhecer um pouco depois, numa festa. O Bob Kane já é desenhista. O Bill Finger sonha em ser escritor, eles se conhecem um pouco mais velhos, né, nessa festa, e aí começa a história dos dois, mas na escola eles nunca se trombaram, assim, nem sabiam da existência um do outro. E ele vive pouco, né, ele morre em 74. Ele vive 59 anos. 59 anos. Morreu novo também, né? O programa aqui está sendo baseado muito, galera, numa pauta que a gente encomendou para o jornalista e editor e amigo nosso aqui, Gustavo Vícola. Exato. E também no nosso próprio livro Quadrinhos no Cinema, o volume 2, que saiu em 2012. Olha quanto tempo faz, hein? Como passou, hein? Você é louco, mais de 10 anos que a gente publicou isso aqui já. E claro, muito aqui, né? Claro, e aí... Aqui a pesquisa sobre Bill Finger tá aqui, né? A principal tá aqui. Então a gente tá bem munido aqui de informações sobre ele, né? Vamos falar de como ele conheceu o Bob Kane. O Bob Kane, galera, era um desenhista que ele começou a trabalhar nesse meio de desenhos sendo assistente de um estúdio de animações. Sim. E aí depois ele arrumou um emprego pelo Jerry Iger. O estúdio, o Iger e Eisner, né? O Iger, antes de ter esse estúdio com o Eisner, ele já contratou o Bob Kane. Sim. Ele já tinha contratado o Bob Kane, e o Bob Kane começou a trabalhar eu não sei se fala Iger ou Iger, né? Mas era um parceiro do Will Eisner na época, sócio do Will Eisner. Depois eles têm esse estúdio, Eisner e Iger, né? Aliás, mestre da arte do Will Eisner... Uma hora a gente tem que fazer, apesar de já ter programa sobre o Eisner aqui no canal, mas das antigas também, né? Acho que de 2014, 2015, programas antigos. E aí ele começou a trabalhar pro Jerry Iger. Quando virou Iger e Eisner, ou Eisner e Iger, aí ele começou a prestar serviço para esse estúdio. Ele tinha o seu próprio estúdio e ele prestava serviço para este. Que serviço que era? Neste momento, estava nascendo a era de ouro dos quadrinhos dos Estados Unidos. Meados dos anos 30, né? A coisa estava começando a pegar. O Superman ainda não existia, surge em 38. O Batman, 39. Tava o comecinho mesmo dessa era dos super-heróis, né? Foi quando tiveram a ideia de pegar comics de jornal e colocar eles encartados numa revista que poderia ser entregue ou dentro do jornal ou vendido à parte. Isso. Quando decidiram, ninguém acreditava que uma revista de quadrinhos pudesse ser vendido separado de um jornal. Aí até um dia que um cara falou, vou colocar o preço de 10 centavos, se dane, e vou ver o que vai, o que acontece, vou ver o que vira.
E vendeu muito. O cara falou, caralho, vendeu muito. Aí os outros falaram, pô, então não dá pra vender revista em quadrinho desse jeito também, sem ser em jornal? Dá. E aí começou a proliferar. Aí não demorou muito para que essa indústria tivesse a necessidade de colocar quadrinhos inéditos nas revistinhas, e não somente as que vinham dos jornais. Foi uma puta de uma sacada, né? Juntar as tiras de jornais que faziam puta de um sucesso com as revistas pulps, que faziam muito sucesso, né? A gente já tinha alguns heróis muito famosos ali, Doc Savage, o Sombra. Juntar essas duas coisas em uma revista, o Comic Book, foi uma sacada de gênio, né? Foi. E aí vira um negócio fenomenal e todo mundo, toda editora de revistas baratas começa a falar, opa, tem um puta do nicho aí, tem um filão aí. Todo mundo começou a olhar pra isso, não só de revistas baratas, todo o mercado de impressão norte-americano começou a se interessar. É um filão. Por essa possibilidade, né? E aí o Eisner e Iger abriram um estúdio pra abastecer essas editoras. Os caras estão precisando disso, olha, vem conversar com a gente. Vocês querem personagem de que tipo? A gente faz desenvolve e entrega pra vocês as histórias. Isso, e dentre os prestadores de serviço do estúdio estava o Bob Kane. Estava o Bob Kane. E o Bob Kane era isso, mano, ele fazia esse tipo de serviço aí. Um belo dia ele se encontra com o Bill Finger. Isso. O Bill Finger, ele sempre foi um cara muito interessado em literatura e também fã de quadrinhos, cara. É importante situar que o Bob Kane ele começa a desenhar profissionalmente mesmo, nesse esquema dos estúdios, em 37. Em 36 ele começa a trabalhar com animação, em 37 ele começa a fazer quadrinho definitivamente. Quadrinho mesmo, que né? vai virar a profissão dele por boa parte do tempo, né? E tamo aí a um ano de distância da criação do Superman. Isso. Que nasce em 38, né? Isso. Aí ele conhece o Bill Finger numa festa e por conta do interesse em comum de ambos por histórias em quadrinhos, eles ficam amigos. Então, se o Bill Finger nasce em 1915, ele se conhece ali por volta de 37, comecinho de 38, ele tem 22 anos. 22 anos. É isso, né? O Bill Finger, o primeiro filho dele nasce quando ele tem 24 anos. Então, ele casou jovem e teve filho muito jovem também. Nessa festa, ele diz que ele sempre teve interesse de trabalhar com o roteiro de histórias em quadrinhos do Bill Finger, né? E o Bob Kane, mano, como ele tem esse estúdio que presta serviço pro Eisner e Iger, ele precisava de colaboradores. E aí ele contrata o Bill Finger. O Bill Finger fica mega feliz, porque o Bill Finger trabalhava numa loja de sapatos, mano. Era sapateiro. Sapateiro não, né? Vendia sapato. Vendedor de sapatos. Vendedor, não era fabricante. Diferente. Ele vendia sapatos. O emprego que ele tava só pra conseguir o sustento pra ele e a parceira dele, né? E aí o Bob Kane tira ele dessa loja de sapatos e fala, vem escrever comigo. Aqui a retratação dessa cena é muito boa, assim, porque o Bill Finger ele fica muito, muito contente com essa visita. Fala, pô, conheci um roteirista, o Bob Kane sempre se vendeu muito bem, né? Ele sempre foi um bom marqueteiro, assim, vendia muito bem o peixe. Pro Bill Finger, ele já era um escritor, um desenhista de muito sucesso, um quadrinista de sucesso, que vivia disso, né? Quando o Bob Kane chega na sapataria... É porque ele não convida nessa festa que eles se conhecem, só depois. Ele vai lá na loja convidá-lo. Ele até lança uma ideia assim, fala, Bill, quem sabe um dia a gente não conta umas histórias juntos. Depois ele aparece na loja, e aí o Bill Finger fala, caramba, um quadrinista famoso veio aqui, né? Ficou super feliz. Contratou, olha só, é a oportunidade batendo mesmo na minha porta, literalmente entrando pela porta, né? Aí ele abandona o emprego e vai trabalhar com o Bob Kane. Mal sabia ele que ele estava fazendo uma parceria, né? Se aliando ali ao cara que iria sacaneá-lo pro resto da vida dele. O único crédito que o Bob Kane tem nessa história toda é de tirar o Bill Finger do emprego de vendedor de sapatos e levá-lo para a indústria de quadrinhos. De ter feito o convite. Só isso é a única coisa que o Bob Kane pode dizer que o Bob Kane foi camarada com ele. Porque daí pra frente, ele só explorou o Bill Finger. Foi. Naquela sapataria, Bob Kane encontrou o homem que ele iria explorar para o resto de sua vida. Isso. Foi isso que aconteceu ali. Só que, claro, o Bill Finger não tinha como saber isso naquele momento, né, cara? Nem um pouco. Ele tava super animado, super feliz mesmo. Esses primeiros anos, eles são muito legais, assim. O Bill Finger passa a adorar fazer quadrinho, né? Aí o que acontece? Eles escrevem... O Bill Finger escreve os quadrinhos e o Bob Kane desenha. Antes, o Bob Kane também escrevia seus próprios quadrinhos. Só que é dito pelos historiadores e as pessoas que avaliam os trabalhos do Bob Kane que a qualidade dá um salto absurdo de narrativa depois que o Bill Finger entra na jogada, né? Sim. O Bill Finger entra oficialmente como roteirista do Bob Kane em 1938, numa revista chamada Rust and His Pals, da National, que depois vai virar DC Comics, né? E ali, nessa primeira revista, só tem o nome do Bob Kane. Nesse primeiro momento, ele escreve, entrega, o Bob Kane desenha. Quando chega a revista pronta, Rust and His Pals,
não tem o nome do Bill Finger ali, já tá o Bob Kane. Já é um sinal de alerta, né? Já é uma red flag. Você falou, como assim? Meu primeiro trampo, tá? O Bob Kane, ele alega, fala assim, deve ter sido um erro, foi um equívoco, o pessoal ainda não estava sabendo, foi uma má comunicação. Logo o seu nome vai sair sim, fica tranquilo. Mas nunca saiu. Nunca saiu, demorou muito, né? Que sacana, né, muito cara? Muito sacana, né? Então é meio que de caso pensado já desde o início, né? Desde o início. Só pra vocês terem uma ideia, adiantando um pouco aqui um spoiler dessa história pra vocês, o Bob Kane passa um tempo, ele deixa até de desenhar, viu, galera? Ele passa a entregar seus trabalhos pra desenhistas, outros desenhistas fazerem, e outros escritores também, além do Bill Finger. Todos fantasma. Sim. Sabe aquele esquema de você ter escritor fantasma, alguém que vai lá e escreve a tua biografia pra você e se assina? Era isso que ele fazia, mano. Então, outras pessoas desenhavam por ele, escreviam por ele, mas as pessoas nunca eram acreditadas. O Bill Finger não foi o único. No gibi, nós vamos ver outros caras que atuaram como prestação de serviço, como mão de obra fantasma pra eles, pro Bob Kane. E olha que maluco, aqui no quadrinho ele mostra, né? O Bill Finger chega animado pra encontrar o Bob Kane, o Bob Kane fala, tadá! Tá aqui, ó, sai numa Adventure Comics, Comics. Em maio de 1938. É uma história meio de garotos que gostam de pirataria, é muito inspirada no Terry e os Piratas, né? Do Milton Kenneth. Aí são os garotos que gostam de pirataria até se envolverem com piratas reais, né? Isso, aí o Bill Finger nota, fala assim, mas... Legal, né? Fantástico. Pô, tô fazendo gibi profissionalmente. Mas cadê meu nome? Não tô vendo ele em lugar nenhum. Aí o Bob Kane fala, provavelmente foi um erro aí, depois a gente resolve isso. Mas nunca ia resolver, cara. Não. Puta, que sacana do caramba, velho. Caramba, né? Imagina ser empolgado demais, assim. Eles criam um personagem juntos muito rapidamente também, depois de fazerem essa revista aqui, que é o Clip Carson. Clip Carson. Eles criam... É o primeiro personagem que eles criam em 39 já, porque esse momento aí é 38, né? Em 39, antes de criar o Batman, eles criam esse personagem Clip Carson. Que é pra Action Comics, né? Exato, pra mesma revista que é Superman. Aqui na pauta o Vícola escreve assim: um homem corajoso ao melhor estilo dos colonizadores europeus, pronto para desbravar regiões inóspitas do mundo. Muito da criação do herói foi inspirado nos filmes de aventura das matinês, que Finger assistira tanto na infância e que continuava a assistir. Foi na Action Comics número 16, Danielzinho, em julho de 39. Isso. Uma curiosidade é que, apesar de ter sido criado antes, parece que foi lançado depois do Batman. Teve esse lance, porque nessa época tinha muito isso, né? A data de criação de uma coisa não era especificamente a data de lançamento. Exato. A data que eles colocavam nas revistas, ou mesmo que lançavam as revistas, era diferente. Eu descobri um dos truques dessas editoras na época que eu não sabia, mano. Qual? Eu não sei se foi lendo uma das pautas aqui, ou se no próprio quadrinho do Bill Finger, nos pós-fácil aqui, porque as informações começam a embolar na cabeça da gente. Mas eles colocavam, tipo, 2 meses depois a data na revista. De publicação na revista mesmo. Tipo, se a revista chegava em março, ela vinha com a data de maio. Isso. Porque se ela não vendesse tudo em março e ela ficasse tanto tempo na banca, não pareceria uma revista velha, mano. Olha só. Tem isso e tem um lance fiscal também. Eu preciso estudar melhor isso. Esse lance fiscal eu não sei. Mas eu vi que essa era uma estratégia dos caras. Uma estratégia assim. mesmo. Uma estratégia pensado. Se demorar pra vender, não vai parecer uma coisa velha quando chegar na banca. O cara vai na banca em maio, um pulo de março, isso aqui flopou. Não, ainda tá com a data de maio. Eu li isso aí em algum lugar. Os caras eram safo pra caramba, bicho. Safo, mano. Muitos dos primeiros empresários dos quadrinhos norte-americanos eram os danados, assim, os caras safados mesmo. Os caras iam tudo tipo de contrabando de bebida, de jogo. Os donos da DC, se um dia a gente fizesse um programa tudo aqui... tranqueira, bicho. Na época era National Comics. Esses caras, eles viam do crime mesmo, mano. Sua maioria eram os tranqueiras mesmo, quando não criminosos mesmo, né? Mano, eram os caras... Pessoas bem duvidosas, assim, sim, né? Mano. E foram os caras que exploraram Jerry Siegel e Joe Shuster também, pro resto da vida deles e tal. Tem um programa aqui sobre o Jerry Siegel e o Joe Shuster, baseado naquele quadrinho que a editora Aleph lançou, na vida do Joe Shuster, que é do mesmo escritor desse do Bill Finger, viu, galera? Exato, do Julian Volage. Do Julian Volage. É o mesmo cara, o desenhista é outro, mas o escritor é o mesmo, cara. Os dois programas estão baseados aí nas obras desse cara, né? Mas aí o que acontece por volta dessa época aí é o fenômeno Superman, que todo mundo conhece, né? Isso. Quando ele sai na Action Comics, ele realmente transforma a parada como um todo. Mano. É criado definitivamente o gênero do super-herói e é um negócio muito paradigmático que muda todo o mercado de quadrinho e todo o mercado da cultura pop, dá pra dizer, né? Dá pra dizer que é daí que inicia-se realmente a Era de Ouro, né? Isso. Teve essa história antes do Superman, a indústria que tava aí surgindo. Tentando, fazendo uma coisa pulp, misturando com os heróis das tiras e tudo mais, mas
criação do super-herói, como a gente conhece, Era de ouro. se dá na Action Comics número 1, quando o Superman surge. E aí é uma febre. Aí todos esses caras que estão lançando quadrinhos, comic books, eles falam, puta, agora a gente precisa do nosso Superman. Qual que é o nosso Superman? Qual que é o próximo Superman? Como é que eu posso vender milhões de exemplares com um personagem? E é um pega pra capar mesmo, uma procura muito grande. Começam a acessar todos os artistas e todos os estúdios. E a pergunta era, cadê o próximo Superman? Cadê o próximo? É Tanto isso. que o Will Eisner, no estúdio dele, recebia encomendas de fazer super-heróis também. A rodo. Inclusive, um dos casos mais estranhos da carreira do Will Eisner é um super-herói que ele criou realmente muito plagiando o Superman. Sim. Que ele fez sob encomenda, ele sabia que era um plágio, mas como era sob encomenda, ele teve que publicar e a National acabou processando o Eisner e Iger por causa desse personagem Não, que eles criaram. Nesse momento aí, o que tem de plágio, de cópia, rende muito pano pra manga, muito Rende. problema depois também, Rende. né? Quem ficou percebendo que isso estava acontecendo, óbvio, os donos da National. Os donos da National sacaram, pô, tá todo mundo tentando imitar a nossa criação aqui. Então a gente tem que ser rápido em nós darmos o próximo Superman. Exato. Não deixar que outros entreguem o próximo Superman. É isso. E aí, como o Bob Kane entregava a produção para a National, nesse período aí, viu, galera, que ele já estava trabalhando com o Bill Finger, nem tudo ele fazia pro Eisner e Iger. Esse foi o começo da carreira dele. Ah, claro. Depois o estúdio dele, lembra que era um estúdio próprio? Começa a caminhar com as próprias pernas também, e ele já tinha entregas diretamente com a National, tá? A National e a outras também. Tinha, por exemplo, a All American Comics, que depois vai se fundir com a DC, com a National, né? E virar a DC. Exato. A fusão dessas duas empresas que nasce a DC lá na frente. Mas ele já tinha contato ali com a National. E ele levava pessoalmente as histórias prontas para os editores da National e falava, tá aqui meu próximo quadrinho. Sempre assim. Ele nunca falou, tá aqui o próximo quadrinho que eu escrevi com o Bill Finger ou com qualquer outro roteirista amigo isso. dele, desenhista. Tá aqui meu próximo quadrinho. Tudo era por Bob Kane. Numa dessas ele tá conversando com um dos editores, ali numa sexta-feira, e o editor fala, ó, o lance é o Superman. Me traga o próximo Superman O que você editor vai é se dar bem. o Whitney Ellsworth. Exatamente. Pegando aqui da pauta do Gustavo. Me traga o próximo Superman que a gente vai fazer um acordo bom, um acordo diferente dos que a gente tem com esses outros quadrinhos aqui. Aí ele falou, beleza, segunda-feira tá na mão. Isso foi na sexta. Na sexta. Na segunda ele falou que eu te entrego o próximo Superman. Entrega o próximo Superman. Olha a prepotência do rapaz também, né? Eu vou te entregar o próximo Superman. O próximo grande sucesso. Aí o Bob Kane volta pra casa, começa a esboçar as ideias ali do que seria esse novo Superman. Eles moram próximos, né? Eles moram no Bronx ali. Aí ele dá uma travada, ele fala, quer saber? Vou chamar o Bill Finger aqui, ele tem ideia pra caramba, ele é meu parceiro, vou chamá-lo aqui. O prazo estourando aí. Daqui a pouco, eu só tenho o final de semana pra criar a parada inteira. Vou chamar meu parceiro. Chamar meu parceiro. Chama o Bill Finger, Bill Finger vai, e aí eles começam a trocar ideia do que vai ser o Batman, definir o que vai ser o Batman. Essa é a noite definitiva. É aí que Batman é criado. Pelos dois, isso é fato, pelos dois. Mas Bob Kane passou a vida inteira excluindo o Bill Finger dessa história. Isso. A vida inteira. Ele falou que não, eu fui pra casa, eu criei, não sei o que. A vida inteira não. Porque, olha a sacanagem, depois que o Bill Finger morreu, ele admitiu que o Bill Finger teve participação. Ele me ajudou, sim, no começo, algumas histórias. Mas né, eu que fiz tudo. Eu que criei o visual, ele não considerou que o Bill Finger estar ali criando junto com ele fosse parte da criação. Não. Eles são parceiros, mas não. O que acontece é que quando o Bill Finger chega lá, o Bob Kane ele fez um esboço de personagem, começou a pensar Recebe mesmo, né? ele com um esboço. É o esboço, inclusive, que abre o nosso livro aqui, uma recriação desse esboço, né? Que é esse personagem de roupa colã vermelho, com esse cintão assim, e essas asas mais duras, né? Pendurado numa corda. O Bill Finger olha e fala, ó, é interessante, mas você tá pensando em chamar ele de Birdman? Não é muito cativante. E o visual dele também, com esse cabelinho loiro, tá parecendo muito Flash Gordon, né? A gente já tem um personagem assim. Vamos pensar em outras coisas aqui. E eles começam a fazer um brainstorm mesmo. E tem as aspas aqui na pauta do Vícola. Tem. Falando certinho de como foi isso, né? Porque o Bill Finger, ele deu algumas entrevistas ao longo da vida dele. Na pauta diz que foram 3 entrevistas. Isso. Uma delas gravada, que você consegue ouvir a voz do Bill Finger. E quando ele foi perguntado sobre essa fatídica noite, como que foi? Ele vai e dá a sua versão dos fatos. Noite essa que é retratada magnificamente aqui no nosso quadrinho. No gibi é magnífico. Ele fala, cara. Birdman? Parece muito Flash Gordon. E aí tem esse brainstorm deles aqui. Será que seria Eagle Man, né? Homem-pássaro, Homem-águia. Aí o Bob Kane fala, Batman. Aí o Bill Finger, opa, aí Batman tá mais interessante e tal. E aí eles começam a pensar juntos. O Bill Finger, ele parte até de um princípio muito lógico que o Bob Kane não tinha pensado.
que é quem encomendou o personagem? Pra qual revista vai ser? Foi a National Comics. Pra qual revista? Detective Comics. Pô, fazer uma coisa mais detetivesca, né? mais soturno, uma revista detetive, afinal de contas, né? Aí o que o Bill Finger fala aqui que nós temos aspas, ó. Abre aspas para o próprio Bill Finger em uma de suas entrevistas. Ele, Bob Kane, teve uma ideia para o personagem que chamou de Batman e pediu que eu fosse ver o desenho. Fui até a casa de Kane e ele tinha desenhado um personagem muito parecido com o Superman, com algo como uma malha colante vermelha. Eu acho, com botas, sem luvas, sem manoplas, com uma pequena máscara nos olhos, balançando em uma corda. Ele tinha 2 asas rígidas, se destacando como se fossem asas de morcego. Abaixo de tudo isso estava escrito Batman. Peguei a enciclopédia Webster na prateleira, esperando que tivesse o desenho de um morcego. E claro, tinha. Eu disse, olha as orelhas, por que não fazemos iguais? Sugeri que ele desenhasse algo como um capuz. Ele experimentou com vários tipos de capuz. Sugeri que fosse um que cobrisse o nariz, que deixasse o personagem misterioso, que não mostrasse nada dos olhos. Eu estava muito influenciado pelo Sombra, Doc Savage, Fantasma e coisas assim. Personagens pulps, né? Tudo personagem pulp, menos o Fantasma, né? Que aí é um personagem de quadrinhos também. Sim. Mas que usava uma máscara que tinha os olhinhos vermelhos por baixo. Vermelhos não, brancos, né? Sim. Por trás de uma máscara. E o Bill Finger era leitor voraz dos pulps, assim. Ele consumia muito. Ele era um nerd, assim, né? Ele lia muito, tinha muita referência, muita bagagem. Aí ele traz esses conceitos todos aí pro personagem. Vai trazendo tudo isso. Aí segue aqui, ó. Não gostei das asas e sugeri que ele desenhasse uma capa e recortasse a beirada em curvas para que ela pudesse esvoaçar quando o personagem corresse e se parecesse com asas de morcego. O herói não vestia luvas. Demos luvas a ele para que naturalmente não deixasse impressões digitais. Olha o conceito, olha aí a pensata em cima, né? Não é um negócio só por ilustração pela ilustração, tem que ter as ideias. Elas não eram como uma manopla, o que veio tempos depois. Conversamos sobre quais rumos dar ao Batman. Minha ideia era dar a ele uma combinação de Douglas Fairbanks com Sherlock Holmes, Sombra e também Doc Savage. Cabe dizer que Douglas Fairbanks é o ator que interpretava o Zorro na época, né? Então, é uma revista de detetive, então vamos nos basear no Sherlock Holmes. Isso. Se ele vai ser misterioso e soturno, que o seja tal qual o Zorro, que tem uma identidade secreta. Se ele vai ser um combatente, que seja igual o Doc Savage e o Sombra, né? Ele veio dando essas ideias. É dito também que todo o lance dele ser um milionário lutando pela justiça também foi ideia do Bill Finger. Você vê que nessa conversa ele já não tá pensando mais só em visual, ele tá imbuindo vida ao personagem mesmo. Ele já tá pensando em história. Como roteirista, ele fala... Como roteirista, bom, se ele é detetive, não pode deixar a impressão digital. Ele já tá tendo várias sacadas de como desenrolar uma história a partir daí, né? E nessa, o Bob Kane, ele vai fazendo... Foi fazendo esses esboços. Dessa conversa nasceu essa é uma imagem clássica que vocês estão vendo na tela, que é o esboço, o primeiro esboço do Batman, mano. Esse primeiro esboço do Batman, ele é tão clássico que no gibi também aparece. Tratado em página dupla, que é maravilhosa. Dupla, que lindo pra caramba, quando nasce o Batman, assim, e olha que curioso, todas essas alterações sugeridas pelo Bill Finger foram incorporadas e torna o Batman o que ele é. O Batman, esse Birdman, esse Batman vermelho, cabelinho, roupa vermelha, cabelinho loiro, é completamente diferente do que surgiu depois dessa conversa. Do que nasceu da conversa dos dois. Olha a evolução do personagem. Isso foi a criação do personagem, não a ideia do Bob Kane lá atrás. Claro. Não era nada, né? E o Bill Finger participou do roteiro de todas as histórias em quadrinhos daí pra frente. De todas. Da primeira ele escreveu. Da primeira até a morte dele, ele escreveu a primeira ele escreveu, o Bob Kane desenhou, só que quem criou a história do Batman foi o Bill Finger. Escrevendo os roteiros. Quem conta a origem clássica do Batman, ou clássica até hoje, é o Bill Finger. Ele que faz essas paradas todas. Ele é o criador da vida do Batman. E não apenas do visual do Batman, no qual ele colaborou intensamente, né? O Bob Kane sai e fala, agora deixa comigo, porque ele era o businessman da dupla, né? Aí eu vou vender isso daqui. Ele vende pra National, faz um contrato. Ele é até sacana nessa hora, assim, porque o Bill Finger fala, então segunda-feira vamos lá apresentar esse personagem pra National. Deixa que eu vou, isso aí não. Não, relaxa, que eu sou bom com eles lá, eles me conhecem, já é muito mais fácil se sou eu apresentá-lo. Aí ele chega todo bonitão. Filho da mãe, velho. Aqui é o novo Superman que eu criei, pá. O que vocês acham? Adoraram, pediram uma história do personagem, a história foi escrita pelo Bill Finger, foi ilustrada pelo Bob Kane e foi publicado como Batman por Bob Kane apenas. O Bill Finger, zero crédito também nessa história. Clássico absoluto, saiu algumas vezes aqui no Brasil, né? Eu tenho elas aqui, ó.
Sai na Detective Comics. Nessa coleção Batman Crônicas que a Panini publica, aqui nós temos 3 volumes, foram só que a Panini publicou. Então tem as primeiras edições de Batman, não, primeiro de Detective Comics, é claro, mas depois a revista Batman também, quando ela vem a ser publicada. E você pode ver aí no volume 1, ó, que mesmo, claro, quando é licenciado para os outros países, a editora que está licenciando não pode fazer justiça por si própria, né? Então tinha que seguir exatamente como veio o licenciamento, né? Batman por Bob Kane. Isso, mas interessante que ele já ganha a capa. É um personagem que já nasce na capa. Na Detective Comics já nasce. Muitos personagens surgiram ali no miolo da revista, depois eles ganharam o direito à capa por conta de popularidade. Mas como era para ser o próximo Superman, vamos colocá-lo na capa. Vamos colocar também, na capa. Né? Então, maio de 1939, Detective Comics 27, você chega na história do Batman, o nomezinho que aparece aqui, e ficou durante 76 anos, Bob Kane. Bob Kane, só. Para todos os efeitos, o criador do Batman foi apenas Bob Kane. Tá aqui, tá registrado. Tudo, né? Pra tudo. Você vai acreditar em outra coisa? Como é que você acredita que foi o Bill Finger? Mesmo que ele aparecendo muito tempo depois falando, não tinha como. Cadê teu nome aqui? Cadê? Não tem nenhum registro seu. O filho do Bill Finger falava, eu sou filho do criador do Batman. Davam risada. A neta dele, até hoje, que tá viva... Athena Finger, que colaborou muito com a pesquisa do Mark Nobleman e colaborou com o Vologe também aqui. No livro que a gente tá publicando, né? Fala que ela falava, tipo, pros amigos da escola, meu avô criou o Batman. Os caras, você tá maluco? Por que você não é rica, então? É? O Batman. Você deveria ser rica. E não é, né? Ô, galera, adiantando um pouco na história aqui, vocês também devem ficar confusos. Pô, mas turma... Como é que então descobriram que o Bill Finger é o criador do Batman? É porque passou-se um tempo, como a gente estava falando, em 65, ele faz a primeira aparição pública dele. Sim. Na primeira Comic Con de todas. Primeira Comic Con em Nova York. Ele é levado para lá por um editor da DC, e esse editor da DC fala, o Bill Finger colabora com a DC, com a National e com a DC há muito tempo, ele está com a gente desde muito tempo, ele participa de todas as revistas do Batman, e o cara apresenta o Bill Finger assim, e ele dá uma palestra lá pra galera, pro público, pros fãs de quadrinhos. Eram poucos, não, imagina que é uma Comic Con tipo as de hoje. Não. Era um negócio muito rudimentar. Acho que 200 pessoas foram no total. Por que é considerada como a primeira? Porque já tinha profissionais, né? Exato. Antes era só encontro de fãs. Nesse momento eles convidam editores, artistas e tudo mais, aí vira uma Comic Con mesmo, né? É tido como a primeira Comic Con de todas. É no lobby de um hotel em Nova York. Isso. E aí ele fala lá, ele dá uma palestra e ele começa a falar sobre como foi a criação do Batman, mano. Só que fala assim, com detalhes, assim, umas minúcias que só quem tá dentro do processo que sabe. Aí o público fala, caramba, acho que esse cara criou mesmo o Batman, né? E tem E ele começa a falar como uma aula pra galera que tá ali pra assisti-lo. E muito apaixonado, né? Apaixonado. Não como uma forma de pegar pra si. Ele nem excluiu o Bob Kane da história. Eu e Bob fizemos isso, eu e Bob fizemos aquilo, tal. E aí ele falava essas coisas. Passou-se um tempo, o Bob Kane, logo depois que acabou a palestra, o Bob Kane ficou puto. Nesse meio tempo sai um artigo de um cara chamado Jerry Bales, que tinha uma comunidade de fãs ali, o surgimento do fanzine, essa coisa aí, né? O Jerry Bales é o cara que organizou a Comic Con aí. Organiza a Comic Con. Grande fã do Batman, tinha esse fanzine, e aí ele escreve uma matéria falando... Ele entrevista o Bill Finger. Isso, contando essa verdade, né? E manda pros fãs ali dos Batman. Também que não era uma rede muito grande, não tinha internet, né? Era realmente uma carta que chegava lá com um fanzine, e quem se interessasse lia ali e pronto, né? Só que aí isso planta a sementinha na cabeça de um monte de gente interessada. E deixa o Bob Kane muito puto da vida. O Bob Kane vem a público e fala, eu refuto tudo que o Bill Finger está fazendo, a criação do Batman é minha, única e exclusivamente minha, não sei o que, Isso abala demais o Bill Finger também, abala demais. E nós estamos falando, galera, a gente já vê até no livro aqui do Bill Finger, o Nobleman é colocado como tentando entrevistar pessoas para ajudar o Bill Finger, e algumas pessoas falam assim, nem ele próprio se ajudou, ele mesmo não lutou pelo direito de ser acreditado quando em vida e tal. Mas, turma, vocês têm que entender a época que nós estávamos, cara. Quando isso estava começando, o Batman não é o que é hoje. Tava começando. Sim. A hora que pegou no tranco mesmo, o estrago já estava feito. Pegou no tranco muito rápido, é claro, mas o estrago já estava feito. E Bob Kane seguia engambelando ele. E ele já tinha filho pequeno, com 24 anos teve o primeiro filho. E ele precisava de dinheiro para criar o filho. E aí ele trabalhava pro cara e não vou peitar o meu patrão, tá ligado? Se meu patrão tá dizendo que é melhor assim, é melhor assim. A coisa muda completamente de figura. No fim das contas eram parceiros, mas era meio que a figura de um patrão e um funcionário, tá ligado? Porque o Bob Kane que o chamou pro negócio, E o Bob Kane que
passava o dinheiro pro Bill Finger? Durante boa parte. Depois de alguns anos, o Bill Finger foi contratado pela DC, mas durante Depois de muito um tempo, o Bob Kane recebia da DC e passava parte do Bill Finger. Pagava o Bill Finger. O Bill Finger não conseguia nem falar com os caras da DC, mano. Não tinha acesso aos caras da DC. Não conseguia chegar nos caras, velho. Mas a coisa muda de figura quando o Batman e todos esses personagens deixam de ser quadrinho apenas e viram produtos, né? Produtos grandes. Aí, bicho, e aí começa a estampar um monte de pôster, comercializar várias paradas, vira desenho animado, vira lancheira, vira um monte de coisa, vira boneco. E aí que ele começa a se ligar da injustiça que tava sendo realmente feita com ele. O personagem que eu criei, com o meu visual, só o Bob Kane tá embolsando essa Sai de um grana. negócio de, beleza, meu nome não tá na revista, mas eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro. De uma forma honesta, tô sustentando minha família. E vira um negócio que realmente tá me passando pra trás, cara. Não estão me pagando o que eu mereço, tá ligado? Não... Essa é a mudança mesmo. É aí que vira o negócio. Só que aí já era tarde demais também pra ele começar a lutar. E o Bob, por mais que ele tentasse lutar, o Bob Kane sempre o esmagava, cara. Não deixava, mano. Não, você não vai. A criação é minha, você não vai roubar isso de mim, tal. Então ele, em vida, mano, mesmo tentando, ele não conseguia, cara. Aí diz que depois dessa primeira aparição dele em público e que a galera começou a vê-lo e tudo mais, quando vem o Bob Kane e faz o que fez, né, de negar tudo, etc., diz que ele fica muito arrasado. Ali ele perde todas as forças que ele tinha, as vontades de tipo, foda-se, cara, quer saber? Caralho. Saca? Me ferrei, né? É dito isso, mano, que ele é minado das suas forças e da sua vontade de tentar seguir em frente com essa luta, né? Só que é importante dizer o seguinte, porque muita gente deve estar pensando, mas ele ajudou na criação, fez as primeiras histórias, e em 65 ele tá reclamando. O Bob Kane continuou cuidando do personagem. Não, o Bill Finger continuou cuidando do personagem todo esse tempo. Até mais do que o Bob Kane, desenvolvendo muitos conceitos todo esse tempo. O Bill Finger ele foi um dos mais prolíficos roteiristas da Era de Ouro. Ele escreveu quadrinho pra cacete. Se não Batman. O mais prolífico, viu, Daniel? Neste momento não me vem nenhum nome à cabeça que seja maior do que o do Bill Finger na Era de Ouro. Foi um negócio de louco. A criação do Robin, ele na época tava o Jerry Robinson também, né? Que é um cara fundamental nessa, é o cara que vai criar o Coringa, depois co-criar o Coringa, também é importante pra caramba. É o terceiro cara dessa equipe e o segundo a ser muito engambelado pelo Bob Kane, né? Porque ele é contratado como arte finalista. Arte finalista. O Bob Kane o contrata como arte finalista. Só que também. Rapidinho o Bob Kane começou tipo, eu não vou desenhar mais não, vai lá, Jerry Robinson, faz isso. Você Era o Bill desenha. Finger escrevendo, o Jerry Robinson desenhando e o Bob Kane assinando, entregando pra DC, falando que era trampo dele. O Robin ele nasce na Detective Comics número 38, né? Na número 38. Na número Batman número 1, aí temos Coringa e Mulher Gato. Isso. Na Batman número 1. Aqui uma aspas do Bill Finger sobre a criação do Robin que aconteceu, né? Robin foi consequência de uma conversa que tive com Bob. Como eu disse, Batman foi uma combinação de Douglas Fairbanks e Sherlock Holmes. Holmes tinha seu Watson. Incomodava-me o fato de Batman não ter ninguém com quem conversar. E ficou um pouco cansativo colocá-lo sempre somente pensando. Eu achava que Batman precisava de um Watson. Foi assim que Robin surgiu. Surge numa conversa deles dois com o Jerry Robinson também, que também tá bem pontuado aqui no quadrinho do Bill Finger. Para além disso, como eu mencionei, em Batman 1 parece Coringa. Mulher Gato, mas aí Pinguim, Duas Caras, Charada, Alfred, toda a atmosfera de Gotham City, a Batcaverna, Batmóvel. Tudo isso é Bill Finger, Bill Finger. Porque ele escrevia as histórias. A Batcaverna é um caso curiosíssimo, né? Porque a gente falou do Bill Finger, ele gostava de ajudar os desenhistas com aspectos visuais, assim, né? Isso. Não só escrevia texto, ele mandava essas referências. Ele fala que ele tá lendo uma revista científica e aí ele vê uma planta, né? Um corte transversal, que é o nome, né? De um hangar subterrâneo, que realmente existia. Aí ele fala, nossa, que negócio interessante, né? Imagina algo assim pro Batman. Aí ele escreve a história, manda essa referência pro Bob Kane e quando sai a história pronta, é exatamente essa referência que ele mandou. Olha só, tudo que a gente conhece de Batman hoje em dia, todas as coisas mais importantes vieram da mente do Bill Finger. Ele por causa dessas revistas, peguei até o nome aqui, as revistas eram Popular Science e Popular Mechanics, né? Cobriam qualquer temas imagináveis ali. Tipo um super interessante, uma coisa assim, né? Isso, aí ele pegava e usava de base para mandar pros desenhistas usarem na hora de ilustrar suas histórias e tal. Ele diz que daí partiu a vontade dele também de criar coisas gigantes. Sim. De trabalhar com itens gigantes. Ele vê uma máquina de escrever gigante e tal e fica fascinado. É por isso que na Batcaverna tem a moeda gigante. Não, isso vira uma febre. Tiranossauro. Vira uma febre nos quadrinhos de super-herói. Quando os quadrinhos de super-herói eram uma coisa mais de molecada mesmo, essa coisa do gigante, da coisa gigante... O bagulho gigante. Virou um bagulho mesmo, virou um negócio. Assim, tem várias histórias da DC e da Marvel também com coisas gigantes. E é ele que é o pivô dessa história aí. Você vê que doido, cara? Muito doido, né? Ele cria a Batcaverna também, mano. Ele passa tudo... Gente, vocês não estão entendendo.
Quem escrevia Batman? Era Bob Kane ou era Bill Finger? Era Bill Finger. Bob Kane desenhava o que o Bill Finger passava pra ele. No começo. Isso quando ele não passou a dar pros desenhistas pro Jerry fantasma Robinson também. E pra outra galera, né? Porque realmente ele monta esse estúdio pra fazer histórias do Batman, ele supervisiona e vira a cara do personagem, assim, né? A Detective Comics paga ele pega a maior parte do dinheiro, um pouquinho ele repassa pro Bill Finger, um outro pouquinho pro Jerry Robinson. E depois pros outros caras os outros caras que vão entrando e o resto fica pra ele. Fica pra ele. E o merchandising, então, que ele começa a ganhar depois dessa época então, aí, também é tudo pra ele. Esse negócio do merchandising a gente já vai explicar por que ele se deu bem, enquanto, por exemplo, os criadores do Superman não. A gente vai explicar já. Mas o Bill Finger, aí o Vícola levanta aqui, essa coisa dele ser um dos mais prolíficos da Era de Ouro, né? Porque ele começou a fazer histórias pra Timely, inclusive, que depois vira a Marvel, né? É que a casa editorial dele realmente é DC e ele colabora com uma penca de revista mesmo. É dito aqui, ó, ao longo dos anos 40, ele escreveu histórias do Batman em Batman Detective Comics e World's Finest Comics. Ou seja, as 3 revistas que saíam a história do Batman era o Bill Finger que escrevia. World's Finest, cabe dizer que está saindo no Brasil também, tá, galera? Ó, me ajuda aqui, Danielzinho. Isso, sai como melhores do mundo aqui, né? Isso, sempre sai como melhores do mundo, né? Já saíram 3 edições também, e aqui você vai ver que tem crédito do Bill Finger, claro, no sumário agora tem que moderno, né? No sumário, esse sumário aqui tem crédito do Bill Finger, porque dentro das histórias mesmo não tem, Não tá? tem. Mas ele tem muita coisa do Bill Finger aqui nessas histórias clássicas da Era de Prata. Isso, aí o Vícola continua levantando aqui, ó. Do Robin, ele fazia pra Star Spangled Comics. Pantera, outro personagem, né? Que ele ajudou a criar, inclusive, Pantera. Na Sensational Comics. Superman, escreveu Superman. Superman Action Comics. Superboy, também colaborou fundamentalmente com Superboy em Adventures Comics. Lanterna Verde, All American Comics e Green Lantern, entre outros super-heróis. O Lanterna Verde, ele ajudou o Alan Scott, o primeiro Lanterna Verde. Isso, aí a gente vai falar desse caso. Ele participa da primeira história do Lanterna Verde. Isso. Esse do Lanterna é uma virada também na vida dele, porque o criador do Lanterna Verde, desse daí, o Martin Nodell, chama o Bill Finger pra ajudar a escrever a história. Tem essa coisa da ideia do visual, tudo, uma história rudimentar ali e mas tal. na hora de desenhar a história mesmo, ele chama o Bill Finger pra ajudar. E o Bill Finger sai acreditado. Como roteirista, não como criador, mas sai como roteirista, que era o que ele era. E aí o Bill fala, porra, aí ó. Olha, saiu um crédito, fica feliz da vida. Fica feliz, né? saiu um crédito, finalmente. Meu nome numa revista. Quando ele não fazia com o Bob Kane, ele era acreditado. Com o caso do Pantera, a mesma coisa. Ele é acreditado no Pantera. Nas outras histórias, ele é acreditado. Sim. Mas nessas daí do Batman, ele nunca era acreditado, cara. Bizarro, né? Bizarro, mano. A do Superman tem um programa foda aqui no canal. Um papel jornal que o Ale traz revistas clássicas do Superman, com curiosidades assim pra mostrar aqui. E uma das curiosidades é que a origem detalhada do Superman mesmo, quem escreveu foi o Bill Finger, mano. Olha aí. Foi o Bill Finger, porque claro, teve a criação de Jerry Siegel, Joe Shuster nos jornais, nas tiras e nas histórias em quadrinhos e tudo, só que isso ia acontecendo paulatinamente nas revistas. A primeira origem, tipo assim, vamos resumir, botar a ordem e contar a origem aqui do Superman, saindo de Krypton e tudo mais, é o Bill Finger que escreve, cara. Olha, que barato. É o Bill Finger que escreve. Você escreveu muito. É importantíssimo. Aqui tem um negócio, ó. Toda essa dedicação fez de Finger o principal roteirista das histórias do Batman na Era de Ouro. De todas as menções de Finger como roteiristas nas revistas da Era de Ouro, estima-se aqui de 468 revistas, ao menos 49% são histórias do Batman. 229 revistas com histórias do Batman escritas pelo Bill Finger. Você imagina isso. Os 51% restantes se referem à produção de Finger com outros personagens e até mesmo outras editoras. Outras editoras, no caso eu citei a Timely, que depois vira a Marvel, ele fez até a história do Capitão América nos anos 40. Todas as revistas aqui que ele fez, tudo ele escreveu mesmo. Enquanto que o Bob Kane não participava, mano. Não. No começo participava desenhando, depois só fazendo esboço e o Jerry Robinson terminava. Depois supervisionando. Dando ok e levando pra National. Porque aí ele foi lá na National, quando ele percebeu que tava dando, que o personagem tava dando muitos frutos, ele foi na National, o Bob Kane, tá? Foi na National e falou assim, olha, a gente tem que refazer meu contrato, porque eu tenho direito a mais coisa do que vocês estão me pagando. Aí a National fala, não, você criou o personagem pra nós, é nosso personagem. Assim como eles fizeram com o Superman, né? Sim. Que quando só de ser pago no cheque lá... Só assinar o cheque e assinar o contrato. Já estava assinado Cedendo os direitos autorais. O dinheiro é de vocês, o resto tudo é de vocês. Que sacana. A indústria americana sempre foi sacana, né? Sempre. É o tipo de coisa que não acontecia no mercado europeu, no mercado japonês, mas na indústria americana sim. Aí o Bob Kane fala, então eu quero... Nossa, olha como ele era, mano. O cara era ligeiro pra essas coisas. Ele vira pro cara lá, da DC, e fala assim, então, eu queria que você me dissesse como que você vai explicar para a justiça a grana que você ganhou com o Batman com base num contrato inválido. Como que você vai justificar isso daí? Como assim inválido?
Aí ele fala, eu era menor de idade quando eu assinei o contrato. E vocês não verificaram isso na época. Ou seja, eu não poderia ter assinado esse contrato com vocês. O contrato que vocês têm aí não vale nada. Olha só. Não vale nada. Aí os caras da DC eram o Mort Weisinger na época. Tem até uma aspas dele aqui no nosso livro, né? Todas as evidências indicam que Kane nasceu em outubro de 16. Houve até quem dissesse que tinha nascido em 1915 e que mentia a respeito da data para esconder o fato de ter repetido de ano na escola. Ele se formou no segundo grau no mesmo ano que Eisner, nascido no início de 1917. Kane devia estar com 22, se não 23 anos, quando assinou o contrato do Batman. Mas não havia provas, não havia nenhum registro. Na tradição dos imigrantes judeus, seu pai tinha providenciado que sua certidão de nascimento desaparecesse logo no começo da vida. Quem poderia provar que ele não havia nascido em 1919, como estava dizendo, e que fora um menino precoce na escola? Kane garantiu a Leibovitz que seus pais não hesitariam em testemunhar a seu favor. Leibovitz, que é o Jack Leibovitz, o co-proprietário da National. E é isso, aí eles refazem o contrato. Na hora que refaz o contrato, Bob Kane tem muito mais direito autoral do que todos os outros, que ele refaz já sabendo que era foda o personagem. E ele refaz excluindo completamente o Bill Finger também. Olha que interessante, né? Ele faz o certo, só que fazendo errado, né? Porque um contrato desse é justo com os criadores. Sim, ele conseguiu o justo pra ele. Só que ele tirou o Bill Finger da jogada. Tirou, mano. Ele poderia ter falado, bota o Bill Finger. Bota o Bill Finger. Caralho. Ele co-criou a parada comigo. E os dois juntos, né? Aí ele começa a ganhar muito royalty e tal, aí ele fala, quer saber? Vou curtir minha vida. E por isso que ele deixa o Batman... Vou ficar na prancheta desenhando esses gibis aí, tá louco. Deixa contrato meia dúzia de rapaz ali, dão uma graninha pra eles, tá todo mundo desesperado mesmo por dinheiro pra entrar nessa indústria aqui, e eu fico na boa. O Nobelman, que é o autor da biografia do Bill Finger, na qual o nosso livro aqui se baseia, ele entrevista outros desenhistas fantasma do Bob Kane. Aqui a gente vê entrevistas com ele. Nós vamos falar no Mestre da Arte aqui para você ler no gibi. E o que esses desenhistas fantasmas falavam do Bob Kane e tal. No caso desses desenhistas fantasma, já chegava sabendo, ó, você vai desenhar, não vai ganhar crédito nem nada e vai ganhar um dinheirinho aqui, já era. Receber tanto por página escrita aí, já era, ou tipo, desenhado. Se o Bob Kane ganhava $500 por página, ele ficava com 400, passava 100 pra esses caras, tá ligado? Só que os caras já iam sabendo que era isso o serviço deles. É diferente da parceria com o Bill Finger, da forma como começou, né? Pra muitos desses caras era ok, assim, beleza, tava em casa, desenhando gibi. É injusto pra caramba. Bob Kane pagava regularmente. Eles, tava tudo certo. Tava tudo certo. Pra eles tava tudo certo. O combinado não sai caro, né? Isso, o combinado não sai caro. É a história. Mas não foi assim com o Bill Finger, né? Não. O Bill Finger foi diferente. Quando chega a Era de Prata dos quadrinhos, é pós Segunda Guerra Mundial, e já é um momento em que os personagens super-heróicos não estão mais tendo tanto interesse da molecada. A Era de Prata, o marco dela é 1956, né? A criação da Era de Prata, né? Isso, e aí já estamos pós-Segunda Guerra Mundial e pós-Frederick Werther em seu livro... A Sedução do Inocente. Que é aquele do Comics Code Authority. Isso afunda muito a indústria de super-herói, né? A perda de interesse do público e também a demonização por parte dos pais que liam o livro e viam os relatos do Frederick Werther e achavam que esses quadrinhos iam criar delinquentes juvenis e impediu a molecada de ler super-herói. Aqui no canal tem um vídeo espetacular sobre o assunto e a gente já lançou um quadrinho também sensacional chamado Frederick, William e a Amazona, que conta toda essa história aí. Então, quando ele entra na década de 50, ele até tem uma carga considerável de trabalho. Mas depois, quando começa a Era de Prata mesmo, que aí é esse segundo momento dos super-heróis, aí a carga de trabalho dele já começa a reduzir um pouco, tá? E ele para de fazer gibi de super-herói, tanto como tu fazia antes, e começa a fazer mais gibi de guerra, GI Combat, Or Armed War, Or Fighting Forces, Star Spangled War Stories. As principais revistas de guerra da DC, né? Ele fez muita coisa de guerra entre 55 e 59, na qual desenhou, inclusive, fez parceria com desenhistas maravilhosos, tipo Joe Kubert, Rosandro, fez bastante coisa legal também nesse período aí, né? Só que a vida dele se complica mais depois dos anos 60. Sim. Depois dos anos 60, que aí os heróis Era de Prata, que aí, lembra, Era de Prata recria muita coisa, né? Lanterna Verde é recriado, Flash é recriado. Bem lembrado, eu falei que começa em 56, que é na apresentação do novo Flash. E logo depois é o novo Lanterna Verde. E aí tem essa diferença. Esse mesmo, é o marco. Essa mudança mesmo da Era de Ouro para a Era de Prata. Que é uma era mais calcada na ficção científica e tudo mais, né? Só que aí depois dos anos 60 para frente já tem uma geração de escritores muito mais preparada para lidar com esses quadrinhos do que o Bill Finger. São roteiristas novatos que nada mais eram do que fãs de quadrinhos. Eles cresceram lendo tudo isso. Então eles sabiam tudo que tinha acontecido e tinha muitas ideias, né? É um sangue novo na jogada ali, ideias novas, né? E o Bill Finger ainda tinha suas inspirações
lá no período dos pulps e tal. Claro, atravessou a Era de Ouro, produzindo muita coisa boa, mas não podia competir com as novas ideias, o sangue novo que estava sendo injetado ali nessa cena dos quadrinhos norte-americanos. Você acha que nessa época ia pegar uma história de máquina de escrever gigante, por exemplo? Não ia mais. Tinha muito a ver, Já não ia mais. Aí, o que era o meio de vida do Bill Finger? Era valor de página, gente. O que ele escrevia, ele ganhava. E o do Bob Kane já era royalties. Tudo. Então nessa época o Bob Kane já tava rico e ele não, mano. Ele ainda tava tendo que lutar pelo pão de cada dia. Apesar do Batman ser um sucesso estrondoso. E nesse período, como diminui muito a carga de trabalho dele, ele começa a tentar fazer serviço pra televisão também. Pra cinema e televisão. Pra cinema e televisão. Ele faz alguns filmes, escreve, né? Alguns filmes, escreve alguns episódios de TV. Ah, faz rádio também. Série de rádio. Ele vai se virando, escrevendo aonde pode, né? Em 65 vem aquela Comic Con que nós mencionamos, né? Na qual ele aparece pela primeira vez e os fãs começam a descobri-lo e tudo mais. E aí em 66 vem a estreia da série do Batman do Adam West. Isso. Que vira um fenômeno. O Bob Kane, nessa época aí, já andava nos bastidores de Hollywood. Já era celebridade, né? Já era. Posava para as fotos de capa de revista famosa e tudo mais. E o Bill Finger, pasmem, pessoal, a primeira vez que ele consegue um crédito por Batman é por causa da série de TV. Na série de TV, olha só. Bizarro, né? E ele fica super feliz quando ele vê na televisão lá. Ele é chamado para escrever um episódio duplo. E aí ele é acreditado na TV. Como é que é o nome do episódio? Eu vi que ela levanta aí. Chama The Clock King's Crazy Times. Isso, que ele faz em parceria com o Charlie Sinclair, que já era um grande amigo dele, roteirista também, e os dois moravam no mesmo prédio. Era um cara foi o cara que ajudou ele a vir para esse meio audiovisual e rádio e tudo mais. Esse Charlie Sinclair vai ser uma figura-chave daqui a pouco também. Sim. No finalzinho do nosso programa aqui, que nós já estamos na reta final realmente, né? O episódio foi ao ar em 12 de outubro de 66. Marcou a primeira vez que o nome Finger foi oficialmente associado ao personagem que ele tinha criado 27 anos atrás, nesse período aqui, Daniel. Que absurdo, né, cara? 27 anos antes que ele fez isso. Ele, nesse momento da vida, já tinha divorciado da primeira esposa, estava casado pela segunda vez, depois ele vem a se divorciar também, infelizmente, dessa outra esposa, porque ele só vivia trabalhando, pagavam-se tão pouco por página, e também o salário dele na DC, que nessa época ele era empregado da DC, era tão baixo que ele tinha que trabalhar pra caramba, não conseguia ficar muito tempo com a esposa e ele acabaram se divorciando. Ele vai morar sozinho, né? Nesse período também ele se afasta do filho dele, do Fred. É dito que eles ficam, 3 anos sem conversar. Se afasta mesmo, assim. Se afasta. Então ele fica sozinho. A única pessoa que ele tem, assim, como amigo, o lastro de realidade que ele tem é o Charlie Sinclair. E nessa época... Que se preocupa com ele, né? Nessa época mais velho, ele lutava por um convênio médico, né? Olha isso. A DC... Chegou a pedir um convênio pra DC. A DC, que nessa época tinha ele como funcionário, não apenas como freela, fala, não vão pagar, dá... alguns dias, mano, ele é demitido, velho. Demitido, imagina. Na pauta aqui, obviamente, fala assim, olha, não dá pra associar que ele foi demitido porque pediu o convênio. Mas o fato é que ele foi demitido um tempo depois, mano. Aí ele precisava novamente estar no freela. Bizarro, o cara cocria o Batman, escreve a Era de Ouro inteira da DC Comics, os principais personagens, na hora que ele precisa de convênio médico, porque ele tá velho, cheio de problema de saúde, a empresa vai lá e fala, não, você não merece. Não vai ter, Olha isso, Drago. Aqui, ó, olha na pauta aqui. Esse negócio me revolta de verdade, bicho. Revolta, cara. A gente fica sabendo dessa história, dá vontade, não vou ler mais nem gibi da DC. Sem sacanagem, bicho. É revoltante o que os caras fizeram com alguns criadores. Ó, na pauta aqui diz que mais do que demiti-lo, parou de depois passar roteiro pra ele, cara. Parou. Ele teve que sobreviver escrevendo histórias do Tomahawk, um herói de guerra da independência dos Estados Unidos. Publicado numa revista pouco conhecida, né? Tomahawk era uma revista pouco DC conhecida. Também, só que muito... Nessa época ele começou a escrever matérias para uma revista de carpintaria e pro exército, cara. De revistas pro exército, textos pro exército. Porque os quadrinhos mesmo já não empregavam ele. O filho dele fica bravo com isso, inclusive, dele. Fala, você tá colaborando com o exército, pai. Pelo amor de Deus. Guerra do Vietnã rolando. É mostrado aqui. Não acredito que você tá fazendo isso, pai. Pro exército, né? Pra viver, né, mano? Mas, o pai dele fala, o que você quer que eu faça? Cara. Essa cena do quadrinho é triste, dele conversando com o filho, triste, mano. Bicho. É de cortar o coração. Ele velhinho, já conversando... Nem era velho, né? Ele tava com 50 e poucos anos. Mas com um aspecto já mais abalado, assim, né? Porra, muito triste, mano. Muito triste. Aí, ó, na pauta aqui tá escrito, ó. Sem segurança financeira, esquecido pela indústria de quadrinhos, divorciado pela segunda vez e vendo o personagem e o universo que criou
se tornando cada vez mais famoso e milionário, enquanto ele mesmo não recebia um centavo. Finger teve um segundo ataque do coração em 1970, aspas para o Charles Sinclair, seu vizinho. Acho que ele estava economizando nos remédios e que também não estava se alimentando bem. Ele estava definhando e não tinha muito que eu pudesse fazer. Eu arrepio, velho. Nossa Senhora. Relembrou seu amigo e vizinho Charles Sinclair. Em 1971, foi quando ele se separou da segunda esposa e passou a viver sozinho. Em 1972, Finger ainda se ressentia do golpe de Bob Kane. Concedeu sua terceira entrevista ao longo de sua carreira, a primeira gravada em áudio. É isso. A entrevista foi concedida a um homem chamado Robert Portfírio, na qual Finger diz: "Eu era um fantasma, sem dúvida. Demorou um tempo para DC descobrir que eu era o escritor e não Bob Kane. Bob Kane estava me usando como um tipo de ferramenta por todo aquele tempo para aumentar seu próprio pagamento." Em 1973, Daniel, ele morre em 74. Em 73, ele sofre um terceiro ataque cardíaco. Neste ano, nenhum gibi trouxe uma história inédita de Bill Finger. Só republicação. Ele foi cada vez menos escrevendo. Neste ano, de 73, nenhum gibi sai, cara. Imagina. Você imagina, Na década de 40, ele escreveu mais de 400 revistas. Aí agora nada, não tem nada. Ele recebe uma ligação da segunda esposa dele, que quer falar com ele. A esposa não tem a chamada atendida. Ela fica preocupada, porque não consegue contato com o Bill Finger, e liga pro amigo dele, Sinclair, pro Charles. Sinclair, e fala assim: "Charles, você não pode olhar o apartamento do Bill?" Faz um tempo que eu não consigo falar com ele. O Bill não me responde. O Charles fala: "Ok, eu vou lá ver." E bate na porta, ninguém atende. Aí ele força a abertura e encontra o Bill Finger morto lá. Aí vamos pra pauta aqui, ó. Ele morreu sozinho em seu apartamento em Manhattan, vítima de um quarto ataque do coração em 18 de janeiro de 74, tendo seu corpo encontrado pelo amigo Charles Sinclair. Triste pra caramba, né? Mano, ele é encontrado em janeiro, comecinho de 74, sendo que no ano passado, a esse aí inteiro, ele não escreveu nada de quadrinho, cara. Esquecido pela indústria, totalmente, mano. Esquecido, sem dinheiro pra comprar remédio, gente. É muito triste. É triste pra caralho. Mas é muito triste. Ainda a história do Joe Shuster, que o Vologe escreve, que a Aleph publicou, ainda é emocionante. Sim. Ela é emocionante, porque os criadores do Superman lutaram e conseguiram ver seu reconhecimento na tela do filme do Christopher Reeve. E mostra isso. Nosso programa é emocionante. O momento em que eles conseguem um contratinho, um dinheirinho a mais e tudo mais. Nunca receberam o devido, mas ainda conseguiram um pouco em vida. Então é emocionante quando depois de tanta luta, os dois, depois de brigar, eles brigaram, se separaram, aí depois se unem, conseguem ver o filme tal. Ainda é bonito, é um final emocionante. Essa HQ do Bill Finger, nem emocionante gente. Não tem um final emocionante, é só triste mesmo. Ele é encontrado morto e é isso. É emotivo, assim, não emocionante no sentido de, teve um chance, um clímax e tal, isso, né? Ela é emotiva demais. Ela é emotiva só. Porque o que acontece depois, né, dando spoiler da HQ, mas contando a história do Bill Finger, o Fred, o filho do Bill Finger, vai pegar o corpo do pai, né, reconhece lá e tal, que realmente era o pai dele e tal, assina a papelada. Essa cena eu acho que eu não devia contar. É? Eu acho que é mais legal pra galera ler no gibi. Ah, mas é dito aí. Não, mas é legal a galera ler no gibi. Pô, é tão bonita essa cena. Por isso que eu quero que a galera leia no gibi. Essa acho que a gente não podia. É porque pra nós foi bonito ler. Foi Na lindo. pauta também tá escrito, é o que você falou. Mas nessa hora aí, puta, eu fico até com a voz embargada de lembrar. Essa cena é bonita. Eu acho que essa cena a gente devia deixar pra galera. Tá bom, então. Porque é uma cena realmente bonita. Bonita. De partir o coração. De partir o coração. Quando eu li o gibi, eu até pensei que foi uma cena inventada pra dar um fim digno pro Bill Finger. Sim, você fala, isso aqui é ficção. Isso é ficção, é uma liberdade poética para o final do Bill Finger. Mas não é real. O Fred Finger fez o que fez aqui, que tá retratado na HQ, realmente foi feito. Vocês vão lendo, vocês vão saber. Quem já tá ligado da história já sabe, mas são poucos. Vamos deixar pra galera. Tá bom. Porque é realmente um final de arrepiar. Tá bom. De arrepiar. Justo. Né? Eu acho que é legal isso deixar pra galera. E, turma, aí, mano, ele teve em 2005 um reconhecimento aí. Foi criado o prêmio Bill Finger Award for Excellence in Comic Book Writing, concebido em parceria entre a DC e a casa de leilões Heritage Auction. É um prêmio concedido anualmente a 2 roteiristas, um vivo e um já falecido. A cerimônia entrega o prêmio na San Diego Comic Con, tá? E aí, isso foi em 2005 que ele foi reconhecido.
10 anos depois, após muito empenho pessoal e pesquisa do Mark Tyrell Nobleman, o autor da biografia do Bill Finger, e após a luta por parte da neta do Finger, a Athena, filha do Fred, que a gente mencionou agora, foi reconhecido oficialmente pela Warner DC que Bill Finger é co-criador do Batman. Isso aconteceu em 18 de setembro de 2015. A primeira revista do Batman com crédito a Bill Finger é esta daqui, versão brasileira da revista, né? Aqui no Brasil, publicada em dezembro de 2015, originalmente em Batman 40, junho de 2015. O que antes era Batman criado por Bob Kane se torna uma linha legal, Batman criado por Bob Kane com Bill Finger. Bill Finger. Né? E Bill Finger, como é no Superman, o caso do Superman. Me parece, sabe o que sou isso aqui? Que tipo assim, se a gente admitir depois de 76 anos que é Bob Kane e Bill Finger é tão feio pra nós que vamos colocar com Bill Finger. Vai ficar menos feio. É assim, ó, criado por Bob Kane, com Bill Finger. Com Bill Finger. É quase tipo com ajuda, com apoio do Bill Finger. É quase isso, é dito. Na verdade, Bill Finger, eu coloco aqui como uma ferramenta, realmente. Foi com. Ele tava lá ajudando. Pipoca Nanquim é um projeto do Bruno Zago com Alexandre Calari e Daniel Lopes. Tá vendo? Olha a entonação disso. Olha a entonação. Quem que é o criador quando você fala um negócio Pipoca Nanquim com Daniel e Alexandre. Pelo amor de Deus. Pipoca Nanquim, criado por Bruno Zago com Daniel Lopes e Alexandre Calari. Não, pelo amor de Deus, cara. É esse o lance, né? É muito feio, mas pelo menos tá acreditado. Tá. Ainda tá. Agora a luta é pra tirar esse com e colocar o E. O E. Agora tem mais luta. Tem que ser o E comercial ainda, que demonstra mais afinidade. Mais ainda, afinidade ainda, cara. Gente, 2015, mano. É absurdo, é revoltante, bicho. É muito triste essa história. 2015, velho. E quanto a filmes, animações, etc. Seu nome passou a ser mostrado nos créditos a partir da segunda temporada da série de TV Gotham, que estreou um pouco tempo depois dessa revista aqui. Sim. Em seguida, foi mostrado no filme Batman vs Superman, de 2016. Esse Batman vs Superman é a primeira vez que você lê nos créditos também o nome do Bill Finger. Lembra, na série do Batman de 66, ele não foi creditado, não sei se vocês entenderam direito, ele não foi creditado como criador. Ele foi acreditado no episódio que ele escreveu. É roteirista daquele episódio apenas. E é isso, tá? Olha que loucura. Eu lembro que triste, mano. Na ocasião dessa mudança, eu e o Ale, a gente tava trabalhando lá na Panini, né? Fazendo a editoração dessas revistas. A edição dessa, inclusive, é do Alexandre. Essa aqui, Batman 40, ainda é por Bob Kane. E aí chegou e-mail lá pra todo mundo, falando que a partir de agora todas as edições tinham que sair desse jeito, né? E no primeiro momento, na hora de preparar essas páginas editoriais, o Ale, eu também, tá? A gente colocava Bob Kane e Bill Finger. O Ale tá em cima do nome do Bill Finger, olha que curioso. A gente colocava, tipo, Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. Colocou isso. Na hora que foi pra aprovação, eu não sei se alguém da Panini, se alguém da DC, não sei em que momento. Mandou mudar, claro. Mandou mudar, aí o Bernardo falou, caras, tem que ser com Bill Finger. É with Bill Finger. Eles não vão deixar E de jeito nenhum. É com Bill Finger. Teve essa história aí. É assim no mundo todo. Porque na nossa cabeça vai ser tipo o Superman, né? Não, igual veja, qualquer outro personagem, né? Veja bem, isso é 2015. O nosso livro aqui, Quadrinhos no Cinema, que reconhece o Bill Finger como criador, sai em 2012. Sim. Na época aqui, não sei nem se a DC visse livro ia ficar bravo com a gente, talvez. Provável, né? Provável, porque a gente já dá o devido crédito pro Bill Finger. É que essa história ela foi ganhando corpo entre os fãs mesmo, né? Nessa época já tinha biografia também do Nobleman e tal. Sim. Aí muita gente passou a ficar sabendo, mas o reconhecimento oficial só se dá 3 anos depois, 2015, né? Depois de muita luta e insistência por parte dos fãs, por parte da neta dele, a Athena, e por parte do Nobleman e outros amigos da indústria que testemunharam a favor dele. Na revista aqui, no nosso quadrinho, ele mostra alguns amigos também que testemunharam a favor, gente que sabia de toda a história, porque isso não é um papo só do Bill Finger. Tem gente da época, tem testemunhas, tem pessoas que conviveram com os dois, que sabiam que o Bill Finger estava lá escrevendo todas as histórias do Batman. Isso. Gente do meio da indústria que estava ligado e via a sacanagem que estava sendo feita e não podia fazer nada, mas que depois podia falar. Não, realmente, o Bill Finger estava lá escrevendo, pô. Quem escreveu essas histórias tudo aí foi o Bill Finger, pô. Ele escreveu tudo, mano. Tudo, porra. Escreveu tudo, caralho. Ele não escreveu um negocinho outro, ele escreveu tudo, meu Danielzinho. Tudo que você pensar em Batman ou vilões do Batman, criação do Bill Finger. Quem escreveu foi ele, velho. É isso que é uma loucura, mano.
O Bob Kane desenhou tudo? Não! Não. É como a gente falou. Aí, ele é até mais pai do Batman do que o Bob Kane. Sem dúvida nenhuma. Aí depois que ele morre, aí o Bob Kane vem, bonitão. Ai. De fato, o Bill Finger meu teve amigo muita Bill importância, ajudou, meu amigo. reconhece, né, dedica e tal. Depois que morre, num livro de uma biografia dele, Batman e Eu. Autobiografia, que teve Escritor Fantasma também, em que ele fala de como foi a relação dele com o Batman, aí ele bota isso lá pro Bill Finger. A lápide do Bob Kane fala sobre a criação do Batman. Isso, a lápide. Como se fosse ele também só. O Bill Finger nem lápide tem, galera. Não. Nem lápide tem, porque ele foi cremado. Aí vocês vão ver a história no gibi aqui. É fogo, cara. É fogo, cara. É uma história triste, mano. Muito. Esse é o mestre na arte do criador do Batman. Isso, né, Drago? E é só o criador do Batman. Só o criador do Batman. Que morreu pobre. Meu Deus do céu, mano. É muito triste. Sem convênio médico, sem dinheiro pra pagar remédio, sem dinheiro pra pagar comida. Sem trabalho, cara. É foda, hein? Na indústria que ele ajudou a formar. Pensa bem, ele ajudou a formar, Daniel. Claro, Drago. Claro. O Batman, hoje em dia, qualquer informação do Batman hoje em dia é um negócio gigantesco, Drago. Qualquer coisa do Batman, a gente tá falando de dinheiro astronômico. E dinheiro astronômico. Nada foi pro bolso desse cara, nada. Nem pros herdeiros, nada. Agora deve ter um acordo, né, financeiro e tal, retroativo aí, mas não dá pra chamar de justiça em nenhum momento. Não, é uma história muito triste, cara, muito triste. Galera, comprem esse livro aqui, o Bill Finger. A gente fala livro, mas óbvio é um quadrinho. Comprem porque realmente é muito legal e vocês vão ter uma obra que faz justiça a uma pessoa muito importante pra todo fã de gibi, cara. Fundamental. Fundamental. Bill Finger, A Sombra de um Mito. Na época desse programa tá em pré-venda. Mas, se você tá assistindo isso mais pra frente, dá uma olhada na descrição que já vai estar em estoque. E aí você já pode comprar imediatamente. Na pré-venda tem 30% off aí. É isso. Beleza? Tá na Mundos Infinitos, nossa parceiraça! Tamo junto, links na descrição. Forte abraço, pessoal. Tchau. Tamo aqui toda quarta, sexta e domingo. Valeu!